Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Plantcast, o primeiro podcast de nutrição e fisiologia de plantas do Brasil, promovido pela Compass Minerals. Eu me chamo Lucas Ávila, sou gerente de desenvolvimento de mercado Goiás, Norte e Nordeste. Hoje eu tenho o prazer para convidar dessa edição o colega João Daniel. Olá pessoal, eu sou consultor de desenvolvimento de mercado da Compass Minerals aqui na região do Paraná. Para mim é um prazer poder estar fazendo parte mais uma vez aí de mais um Plantcast com todos vocês. Também está conosco o nosso colega João Chaves. Olá pessoal, sou consultor de desenvolvimento de mercado no Centro-Sul do Goiás. É uma satisfação estar com vocês para mais esse Plantcast. E para essa edição especial sobre feijão irrigado, temos a grande satisfação de convidar Frederico Quirino. Frederico, fique à vontade aí para se apresentar e comentar conosco a realidade que você vive hoje aí com o manejo do feijão irrigado. Olá pessoal, tudo bem? É uma satisfação muito grande estar aqui participando com vocês nesse Plantcast, que é uma das fontes aí que eu utilizo no meu dia a dia para estar me informando nessa ida e volta aí para as fazendas aí. Eu sou engenheiro agrônomo, sou formado pela Universidade Federal de Lavras. Eu já tenho 16 anos nessa área de consultoria. Tive uma breve experiência no início de carreira com a área de vendas. Sou pós-graduado em gestão de derivativos agropecuários e administração rural, que foi uma área a qual eu escolhi, onde eu vi que a agronomia não abrangia esse setor e eu preferi me especializar nessa área. Então, eu estou na região aqui de Paracatu, no Brasil Central, né, onde a gente tem aí os maiores polos de irrigação, o pivô central do Brasil. E dentre as culturas que a gente trabalha, o feijão é com certeza um dos mais importantes aqui para a nossa região. Então, satisfação total estar aqui com vocês para a gente trocar um pouco de experiência sobre essa cultura apaixonante que é o feijão. Frederico, primeiramente agradecer, para nós é um prazer ter alguém falando sobre a cultura do feijão, né? Para nós aqui no Paraná é uma cultura com uma grande área de plantio, porém com escassez de informação de qualidade, né? Então, o produtor tem muita dúvida. E para nós aproveitar esse momento aqui com você, Frederico, gostaria de saber um pouco mais aí sobre o sistema de produção na região que você trabalha, né? Quais os maiores desafios que você vê no manejo do feijão irrigado aí em Paracatu? Bem, a nossa região, ela tem o feijão aí das águas, né, que a gente fala, que é o feijão de primeira safra, mas também tem o feijão de terceira safra, que é o feijão irrigado, qual a gente é o foco nosso aqui hoje. Nós temos aqui a maior média de produtividade do país, né? São áreas 100% irrigadas nessa condição de terceira safra, com uso de alta tecnologia, né? Bem, eu acho que os maiores desafios que a gente tem aqui, eu acredito que não seja um desafio só da nossa região, mas é o desafio de romper essa barreira de produtividade, né, de 60 a 70 sacos. Quando eu digo romper a barreira, eu não digo de uma área por si só, né, um pivô só, porque isso a gente já consegue aqui, mas sim fazer uma média de produtividade alta, né? Para vocês terem ideia, né, vocês participam disso também, há 15 anos atrás, a média de produtividade de soja na nossa região era de 50 a 60 sacos, né? Hoje a gente consegue aí tranquilamente dentro dos pivôs aí colher 75, 80 sacos em áreas extensas, né? Em grandes talhões, em grandes áreas irrigadas também. Isso é fato não só aqui na nossa região, mas na região de quase todo o Brasil. Comparando com o feijão, né, a gente não consegue fazer isso. E a gente está estagnado aí, né, 45, 50, às vezes 55 sacos,
né? E a gente não consegue romper essa barreira de produtividade, né? Que a gente vem tentando aí, ano a ano, com a associação de consultores, né? Junto com os produtores e desenvolver técnicas e também, juntamente com os melhoristas, tentar conseguir uma genética aí mais produtiva, mas eu acho que romper essa barreira de produtividade tem sido um grande desafio aí para a gente, e a gente está caminhando, né? Lógico que a gente está caminhando, mas a gente não consegue caminhar como a gente caminhou com a soja, né? Então, eu acredito que esse seja o principal desafio nosso, né? Outros grandes desafios que a gente tem enfrentado aqui na nossa região é a questão do ambiente versus raiz, né? A gente tem pivôs aí com 25, 30 anos de plantio, e a gente sabe que com o tempo, né, alguns fungos não benéficos, né, tem atrapalhado a nossa vida, né? Esse é o principal foco de pesquisa que a gente tem feito aqui na nossa região, tentar melhorar o ambiente para a raiz do feijão, que é uma raiz fraca, né? Outro fator importante também que a gente tem enfrentado, né, acho que não só no feijão, mas na soja também, é a questão dos herbicidas, né? E no feijão, acho que esse desafio é maior do que para a soja, porque, infelizmente, os herbicidas utilizados no feijão, na maioria das vezes, são produtos aproveitados da soja, né? E outra questão para encerrar é essa questão genética, né? Que igual eu falei, a gente tem uma grande preocupação maior nessa base genética do setor público, né? Embrapas, o IAC e o IAPAR são quem fazem a maior parte da pesquisa. Não que sejam instituições ruins, né? Lógico que não são, mas eu vejo que com a entrada, né, de instituições privadas, eu acho que a gente vai acelerar mais nessa questão genética, né? As instituições privadas aí vão dar um salto muito grande na genética do feijão aí. Obrigado por compartilhar essas informações. A gente vê principalmente esse salto em ganho de produtividade da soja se comparado com o feijão, como você falou, e é nítido a quantidade de o investimento em genética que foi feito pensando em soja e variedades vindo cada ano, você tem novas variedades, né? A gente entende que o feijão tem ainda alguns gargalos nesse sentido, talvez justamente o que você descreveu, as parcerias públicos-privadas aí para melhor desenvolvimento e acelerar esses ganhos em produtividade. Ainda pensando nos desafios da região aí, eu vejo que o Goiás, se eu não me engano, foi uma das primeiras estados a instituir o vazio sanitário pensando em mosca branca, pensando no mosaico dourado. E então, assim, para vocês, como que foi isso, esse desafio? Porque imagino que você participou de todo o processo aí dentro da sua carreira, né? E além da mosca branca, né? Quais são os outros desafios que vocês têm enfrentado no manejo como um todo, pensando no complexo de pragas da cultura? João, realmente, assim, nós estamos aqui no noroeste de Minas, né? Que faz divisa com Goiás, e eu participei ativamente dessa questão do vazio sanitário. Na época, eu fazia parte da Câmara Setorial de Grãos do Estado, representando os produtores aqui da nossa região. Então, eu ajudei também a construir o vazio sanitário em Minas Gerais, né? Seguindo o exemplo do Goiás, né? Então, aqui nós temos o vazio sanitário de 20 de setembro até 20 de outubro, tá? Bem, é uma questão muito polêmica, né? Essa questão do vazio sanitário. Até hoje existem discussões entre produtores a respeito disso. Mas, a meu ver, eu acho que foi uma medida assertiva, porque de lá para cá nós tivemos pontualmente algumas áreas perdidas por mosca branca, né? A gente viu que o vírus diminuiu bastante, principalmente para o feijão das águas, né? Para o feijão irrigado, né, a gente já tem uma medida adotada aqui há muitos anos atrás, que
a gente aprendeu apanhando, vamos dizer assim, né, que é fugir, né, da mosca branca. Então aqui a segunda safra praticamente já não existe mais, a safrinha, né, é plantada em fevereiro. Então a safra irrigada ela é plantada geralmente após a diminuição da mosca branca, né? Então a gente planta aqui no máximo aí no final de março, geralmente as maiores áreas são plantadas aí a partir de 15 de abril, né? Então a gente não tem tido grandes problemas com mosca branca no feijão irrigado. Casos pontuais onde talvez o produtor tenha uma outra cultura que tenha trazido essa mosca um pouquinho mais tarde ali, uma abóbora ou uma soja mais tardia, alguma coisa assim, mas são casos muito pontuais e que não tem tido grande problema. Outros grandes desafios que a gente tem tido com relação a pragas, que tem nos atrapalhado um pouco, o feijão aqui é plantado no inverno, então são numa época seca, né? Igual eu comentei no início, nosso grande problema aqui são os fungos de solo, né? Que nos acometem em pivôs mais velhos aí e tem dado uma dor de cabeça muito grande. Acho que não é só na nossa região, acho que no Brasil inteiro, né? Tem sido uma questão bastante trabalhada aqui. E o que a gente tem feito para amenizar isso? Utilizado plantas de cobertura, né? Nós temos aí um ensaio grande junto com o pessoal do GETEC, né? Eu faço parte, sou até conselheiro, e a gente viu que aonde a gente tem uma planta de cobertura adequada, né? E aonde a gente tem uma palhada de milho, por exemplo, que tem uma relação CN alta, que é a palhada que mais prejudica, que mais induz os fungos de solo, a gente tem tido uma diferença de produtividade de até 10 sacos, de mais de 10 sacos por hectare, né, onde a gente faz esse sistema. E também com o uso de produtos biológicos, a gente tem tido alguns efeitos benéficos, né? Então, assim, esse é o grande desafio nessa questão de doença. Doenças foliares, mofo branco também é importante, mas a gente já sabe como lidar com esse tipo de doença. Deixa eu aproveitar e te fazer mais uma pergunta aqui, já que você mencionou o tema mofo branco. Aqui para nós no Paraná, como eu falei, praticamente não existe feijão irrigado. Eu estou aqui na região dos Campos Gerais, porém uma região com muita altitude, né? Aí perto dos 1.000 metros de altitude. Então, o mofo branco vem sendo um grande desafio, né? Hoje, nós podemos dizer que a principal doença na cultura da soja aqui para nós não é mais a ferrugem asiática, e sim o mofo branco. E no feijão vem acontecendo um cenário muito parecido com isso. Então, gostaria que você nos passasse alguns pontos aí que você acha interessante para o manejo do mofo branco, que você falou que hoje já não é mais um grande problema aí para vocês. Sim, o mofo branco é uma doença que a gente aprendeu a conviver com ela, né? O feijão nosso plantado no inverno, ele traz aí temperaturas em um ambiente extremamente adequado para o desenvolvimento dessa doença, né? Debaixo de pivôs, com água livre o tempo inteiro e temperaturas amenas, né? Com a grande massa de escleródios de 20, 25, 30 anos de plantio, né? Então, assim, o que a gente tem feito? Uso intensivos de produtos químicos e palhadas de cobertura, né? A gente sabe que as palhadas, elas causam um impedimento físico ali, né? Na germinação dos apotécios, né? E aplicações de 8 em 8 dias sem falhar mesmo. Preventivamente, apareceu a primeira flor, a gente tem que entrar preventivamente de 8 em 8 dias, tá? Até a formação completa de vagem. Então a gente faz aí no mínimo 4 aplicações, né? Alternando proximidone com fluozinam. Então essas são as medidas que a gente tem feito. O manejo de irrigação é importantíssimo. É claro que na soja de verão não tem como a gente regular a água, mas o manejo de irrigação é um fator importante aqui para a gente
também controlar esse mofo branco. Frederico, até eu queria aproveitar a oportunidade, né? Até tem uma informação que eu achei muito interessante, que é sobre irrigação excessiva, né? Chega a ser 13 vezes mais intenso o problema com o mofo branco. Então, realmente, o que você falou faz muito sentido. E aproveitando sobre a irrigação, eu queria aproveitar e comentar sobre o manejo. Normalmente, o déficit hídrico, em torno de 20% na fase vegetativa, por exemplo, chega a ter reduções de 15% a 30% da produtividade. Então, impacta demais. O que vocês têm feito aí com o manejo da irrigação, que pode estar passando para nós como experiência? Lucas, nós estamos numa região com uma aglomeração muito grande de pivôs centrais. Para você ter ideia, Paracatu hoje tem entre 72 e 73 mil hectares irrigados. O Naí, que está no nosso município vizinho aqui, dentro de Minas Gerais ainda, com praticamente a mesma área, 71, 72 mil hectares irrigados. Cristalina, né, que é o primeiro município aqui vizinho, entrando no Goiás, também com 62, 63 mil hectares irrigados. Né? Então, assim, nós temos um polo aqui, né, que se a gente contar Guarda-Mor, João Pinheiro, que tem crescido com bastante irrigação, Buritis, né, Formosa, nós estamos num conglomerado muito grande aqui de pivôs centrais com mais de 200 mil hectares irrigados. E isso gera também conflito. Então, hoje, a irrigação nossa, a gente faz uma gestão racional dos recursos hídricos, né? Nós temos aí, a gente faz parte de comitês de bacias, né, que tem os seus planos diretores, né, com outorgas coletivas, né? Para você ter uma ideia, tem uma bacia, nossa bacia do Entre Ribeiros, a gente faz a gestão do rio como um todo, né, com medições, né, mensais do recurso, ao ponto da gente poder se reunir, né, os produtores se reunir e falar, ó, nós vamos plantar até 20 de julho, por exemplo, porque senão vai faltar água lá na frente. Então, hoje a gente faz uma gestão racional de recursos hídricos, né. Entrando mais aprofundadamente, né, a gente tem o pivô, que é uma máquina de irrigar, né? Então, o primeiro fator é regular bem essa máquina, né? Então, a gente tem que ter o pivô com uma pressão adequada, com a lâmina adequada, enfim, esse é o primeiro passo. E depois disso, a gente fazer o manejo de água e energia, né? Não só água. Na medida que você está usando a água bem utilizada, você está fazendo a utilização da energia também de forma racional. E a energia hoje em dia é muito cara, né? Então, hoje a gente utiliza um software, né, que utiliza de dados meteorológicos, de estações que estão espalhadas na região, sensores de solo, enfim, a gente utiliza aí de tecnologia para poder irrigar no momento certo e na hora certa. Igual você falou, né, se a gente fazer o uso excessivo de irrigação, a gente vai ter problemas com doença. Não só do mofo branco, tá? Se a gente fazer uma irrigação excessiva no início da cultura, a gente favorece o desenvolvimento de fungos, né, patogênicos também. A gente adotou uma medida aqui, no dia a dia, a gente planta o feijão, a hora que ele abre a folha cotiledonar, a gente dá um estresse hídrico nele, tá? Nas regiões mais altas aí, né, na Chapada, onde a gente tem uma evapotranspiração menor, pode chegar até 10 dias. Então, a gente fica 10 dias sem irrigar o feijão para desfavorecer o desenvolvimento desses fungos de solo e favorecer o enraizamento do feijão. Bacana, Frederico. Bem interessante esse manejo de água e importantíssimo aí para estabelecimento da cultura, deixar ela com melhor porte também de raiz, que é uma necessidade, né? E falando nisso, assim, eu queria entender um pouco mais em termos de manejo de variedade, se vocês têm apostado ou identificado variedades com potencial mais agressivo de formação de raiz, ou pensando no próprio manejo de água, variedades mais precoces, que são produtivas. Como que vocês fazem essa recomendação nesse entendimento? E além do carioquinha, se vocês chegam a plantar algum outro tipo de variedade aí na região? João, a escolha do material a ser plantado na área,
ela requer uma avaliação muito criteriosa. Primeiro, a gente precisa conhecer o pivô, o histórico da área, né? Igual eu falei para vocês, se for um pivô mais velho, a gente não pode colocar uma cultivar com a raiz fraca, né? A gente precisa conhecer o produtor e a estrutura dele, né? Por exemplo, eu tenho um feijão estilo de hábito de crescimento tipo 2, né? Que é um feijão mais ereto. Às vezes o produtor ele utiliza só a colhedeira automotriz, não utiliza Saflex e batedeira, então eu não posso colocar um feijão rasteiro ali, né? Conhecer os pontos fortes e fracos das cultivares, né? Raiz, cor, etc. E conhecer também o mercado, né? Eu acho que hoje em dia é o mercado que tem ditado muito, né, o que a gente tem feito no campo, principalmente para o feijão, que é um alimento consumido in natura, né? Então, o mercado tem pedido um feijão mais claro, né? E isso tem mudado significativamente as cultivares que a gente tem plantado nos últimos anos. Para você ter ideia, há 5 anos atrás, a cultivar mais plantada aqui na nossa região era o Pérola e o Estilo, né? Hoje já é diferente, hoje já é o Dama e o Agronorte, né? O Pérola vai entrar naquelas áreas mais degradadas na questão de fungo, de solo, né? O Estilo entra ali naquelas áreas mais novas e nos pivôs aí que estão sendo mais bem manejados, tem se plantado muito Dama e Agronorte. Por quê? Porque é um feijão que sai mais claro, que dá uma peneira melhor e o produtor pode especular com aquele grão um tempo maior no barracão, né? Hoje os grandes grupos aqui na região têm colocado câmeras frias gigantes, né, para poder escalonar suas vendas e colocar o feijão dele aí mais devagar no mercado. Há de se ressaltar também que a gente tem novas variedades, como o IAC 1850, que é um feijão bastante agressivo em raiz, né? Mas são cultivares que a gente tem experimentado aqui ponto a ponto. E também o feijão transgênico, né, que está entrando no mercado, que é o FC 401 RMD, né, que é o feijão resistente ao mosaico dourado, né? O mercado ainda está discutindo essa questão, né, se ele vai ser favorável ou não, mas assim, a gente está pegando as primeiras sementes, estão vindo agora nessa safra e pontualmente alguém tem plantado. Eu particularmente acredito que esse feijão não vai pegar, tá? Porque essa primeira cultivar que saiu não é uma cultivar muito produtiva, né? Eu acredito que esse feijão ele vai ser para o pessoal que quer plantar o feijão de segunda safra, que não acontece na nossa região. João, a gente tem plantado também outras cultivares que não o carioca, né? Aqui na nossa região a gente tem tido algumas demandas de feijão para exportação, né? Então tem uma parte de um nicho de mercado aqui que a gente tem plantado o feijão rajado, tá? Principalmente para exportação, inclusive com contratos, né, de preço, que eu acho isso magnífico, porque a gente não tem como fazer hedge no feijão e esses contratos de exportação têm nos permitido. Para você ter exemplo, a gente tem contratos aqui de feijão a 250 para daqui 3 meses, R$250 para daqui 3 meses. E também o Dark Red, né, que é um feijão vermelho, graúdo, que o pessoal também exporta. Então, aqui tem essas áreas e é um feijão um pouco mais rápido e que requer um pouquinho mais de inteligência aí na questão de doenças, principalmente bactéria. Frederico, aproveitando essas variedades que vocês têm aí de forma especial, que vocês conseguem trabalhar para exportação, tem algum manejo nutricional diferente? Como você falou que é umas variedades de ciclos até mais rápido, manejo de água ou nutricional diferente pensando nessas variedades? Sim, João, essas variedades mais rápidas, né? Eu não digo nem só as cultivares especiais, mas também o carioca precoce. A gente tem que tomar cuidado com o nitrogênio, tá?
A gente sabe que a extração e a exportação dessas cultivares mais precoces, ela é menor, porém, a época de cobertura do nitrogênio, ela tem que ser mais rápida, tá? Então, às vezes, a gente perde o time ali de cobertura, o feijão amarela e vai perder produtividade lá na frente. Porque, pra você ter ideia, a gente tem um feijão aqui, o FC401 da Embrapa, o Gol, né? São feijões aí de 65, 70 dias, quando plantados aqui no vão, aqui embaixo. Né? Então, assim, às vezes você erra aí 5 dias na aplicação do nitrogênio, isso aí vai fazer efeito lá na frente, sim. Perfeito, Frederico. Seguindo nessa questão das cultivares, eu acho que você está trazendo informações muito ricas aqui para nós. Eu gostaria de saber em relação à adubação, né? Como que vocês vêm manejando, além, claro, né, da análise de solo, a questão da adubação por cultivar, né? Ela muda muito, não muda, né? E de uma maneira geral, você vê algum gargalo muito grande aí no quesito nutricional? Primeiro ponto, quando a gente fala em adubação de feijão irrigado, a gente não olha especificamente uma cultivar ou se é feijão, aquela cultura que a gente está plantando naquele momento. A gente aqui nos pivôs, a gente costuma fazer uma adubação de sistema, tá? Então, isso envolve o que foi feito na cultura anterior e o que vai ser plantado depois daquela cultura que a gente está na atualidade, né? Então, lógico, com base em análise de solo, né? A gente faz nos pivôs aqui agricultura de precisão, análise de precisão de 2 em 2 anos e ano sim, ano não, a análise simples, né? Com base nisso, o feijão, e por estar se tratando de uma área de alta tecnologia, a gente faz correções pesadas e rápidas, né? Para vocês terem ideia, quando se monta um pivô aqui na região, a gente satura o solo com fósforo, para já na primeira safra a gente poder obter produtividades aí elevadas. A gente faz também a questão da extração e exportação, igual eu falei para vocês. Quando se tem um feijão de ciclo normal, a gente sabe que a exportação e a extração é um pouquinho maior do que comparado com ciclos mais rápidos, né? E falando dos macronutrientes, né? O nitrogênio, né? A aplicação dele em si envolve em qual palhada que esse feijão está implantado, tá? Então, se a gente tem uma palhada mais pesada, a gente tem que fazer uma aplicação antecipada, tá? Um pouquinho mais cedo, em função da matéria orgânica e dos micro-organismos, né? Se é um feijão plantado em cima de soja, a gente sabe ali do que a soja deixa de nitrogênio no solo, então a dose de nitrogênio pode ser um pouquinho menor, porque o feijão também é uma planta que, se crescer muito, se viçar muito, ela perde produção, e a gente já sabe disso, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esse nitrogênio em excesso, tá? Fazer o uso de inoculante e co-inoculação com os hospirilos, tá? Para altas produtividades, a gente sabe que sem isso ele não passa de 65 sacos, tá? E também saber da fonte de nitrogênio que a gente está utilizando. O fósforo é o nutriente que mais responde à cultura do feijão. A gente sabe que mesmo em áreas com altíssimo teor de fósforo no solo, mesmo assim a gente tem que adubar, né? Diferente da soja, que né, dentro dessa adubação de sistema, em algumas situações a gente planta soja até sem adubo aqui, colhe 80, 90 sacos, né, levando em consideração os teores já existentes no solo, mas o feijão não permite isso. O feijão tem que ser adubado, tá? E é o nutriente que mais responde na questão de produtividade do feijão. Então tem que ter o feijão, como é uma cultura que tem uma raiz fraca, né, ele precisa de comida ali na boca, né, vamos dizer assim. Então a gente tem que adubar. O potássio é o segundo nutriente mais importante, mas é o que menos tem resposta, né? Além das faixas ideais ali, tá? A gente costuma só fazer uma adubação de manutenção, uma vez que a maioria dos nossos solos aqui na região,
já tem um tanto de potássio aí adequado naturalmente, né? Em função das origens aqui do nosso solo. Tem que tomar um pouco mais de cuidado nas regiões de chapada, né? Onde o teor de potássio é um pouco mais baixo, né? Então, se faltar potássio, aí sim o feijão vai perder no enchimento de grão ali na frente e tem que tomar cuidado com isso. O enxofre, tá? Também há de se tomar bastante cuidado, mas como a gente faz aqui praticamente uma gessagem aí de 2 em 2 anos, que é quando a gente faz a agricultura de precisão, esse gesso já consegue suprir essa deficiência. E em solos arenosos tem que se tomar bastante cuidado com esse enxofre e aplicar aí, dependendo da fonte, aí 15 a 30 quilos, né, de enxofre por hectare. Excelente, Frederico. Eu até aproveitar, né, a sua abordagem sobre a adubação nitrogenada, a importância da inoculação com inoculação. Tem uma informação muito interessante assim, sobre os micronutrientes envolvidos na fixação biológica de nitrogênio. A Compass ela é uma pioneira e uma defensora em relação ao uso de molibdênio, cobalto e níquel, né, sabendo a participação deles aí na fixação biológica de nitrogênio. Nós temos aí o UpSeeds e o Tonus como estratégias para a gente potencializar o metabolismo do nitrogênio como um todo. E é interessante quando a gente pensa aí no molibdênio, que tem até um experimento do Vasconcelos Júnior que ele mostrou que somente a presença do molibdênio incrementou 30% da produtividade, né, do feijoeiro, que é algo bem interessante. Mas, assim, além desse manejo com os micronutrientes relacionados à FBN, eu queria ver o que vocês têm feito também com micronutrientes para a cultura no geral. Como que é o manejo que você tem abordado aí, que tem dado certo? Lucas, bem lembrado aí, como a gente sempre fala que a raiz do feijão é uma raiz muito deficitária, né, quando comparada com a raiz de soja. Então, o cobalto, o molibdênio e o níquel, eles têm que estar presentes para poder, né, ajudar ali essa fixação biológica que também é bem fraca na cultura do feijão, infelizmente. Eu acredito que esse também seja um ponto bastante de atenção, e que essa fixação biológica, na medida que a gente conseguir aumentar isso aí, nós vamos conseguir também aumentar a produtividade. Com relação aos micronutrientes, né, além desses que a gente já mencionou, o boro tem uma função bastante importante, né, no feijão, tá? No que diz respeito, né, a pegamento de vagem e flor, né? A gente sabe da função importante nos processos fisiológicos que ele faz do feijão. Então, boro também, em função da matéria orgânica, né? A gente sabe que aí toda a análise de solo que a gente faz, o boro sempre vem baixo, né? Em função de lixiviação e outros fatores. Então, ele tem que ser colocado, sim, via solo, principalmente, tá? Em todo plantio de feijão. Excelente, Frederico. E é interessante que nós temos aí também algumas fontes de boro, né, via solo, por exemplo, Produbor, que a gente tem usado bastante. É uma fonte aí muito boa para esse manejo via solo. Obrigado aí pela contribuição. Positivo. A Compass tem os produtos excelentes aí, de alta qualidade, que faz parte aí de uma das ferramentas aí que o produtor pode ter em mãos. E Frederico, aproveitando a oportunidade, a gente falou um pouco desses micronutrientes sendo aplicado complementado, né, via folha, né, além de ter falado do molibdênio, do níquel, do cobalto, que a gente pode usar no tratamento de semente, né, ou via folha complementar, como no caso do Tonus. Você falou quando estava falando de nutrição, que o fósforo é um dos elementos que mais respondem na adubação do feijoeiro, né? E eu queria entender com você, assim, estratégias de utilização de fósforo via folha, né? Ele linkado, talvez, aí você falou de um boro, outros nutrientes, né? Você utiliza essa estratégia, como que é posicionado na região que você está? Essa questão do fósforo via folha, né? Ela foi desenvolvida aqui na nossa região,
tá? O GETEC, que é nossa associação de consultores aqui de feijão, foi o grupo que desenvolveu isso. E isso aí partiu, né? A gente via no dia a dia, né, aqueles feijões aquela cultura que ficava mais de baixo desenvolvimento, às vezes pelo frio, às vezes por uma questão de fundo de solo, o produtor ia lá, fazia o MAP purificado, né, e via que o feijão dava uma resposta. Então nós levamos isso para o pessoal da Embrapa, né, na época o Djalma Martião, que Deus o tenha, e o Cobus, Tarcísio Cobus. A gente desenvolveu protocolos aí com vários anos seguidos, né, em vários locais, e a gente percebeu que a aplicação do fósforo via folha, ele aumentava a produtividade do feijão e aumentava os teores de fósforo bem acima do que a gente aplicava na planta, né? E aquilo ali, a gente ficou sem entender, né, o porquê daquilo. E mais tarde, né, ainda não comprovado, mas a teoria nossa é que aquela aplicação de fósforo via folha, né, induzia de alguma forma o feijão a absorver mais fósforo ali do solo, né? Ele dava um start ali na planta que gerava ali uma absorção maior pelas raízes. Então isso tem sido feito em todas as áreas, tá? Não só no feijão, mas também nós adotamos isso para a soja aqui na nossa região. Então a gente percebe sim uma melhora dessa aplicação na fase vegetativa, né? V3 e V6, a gente tem feito ali 1,5 kg de P2O5 ali durante essa fase aí da cultura. Muito importante essa informação aí. Para nós também o manejo aqui no Paraná do fósforo foliar é muito interessante, principalmente para o feijão plantado no cedo, né, que geralmente o solo ainda está frio e a condição não é perfeita de desenvolvimento, né, pensando também no estágio vegetativo. E só deixar um lembrete aqui, que na Compass Minerals nós temos um produto chamado Energy, né, que além do fósforo também tem magnésio e outros micronutrientes, o qual nós temos excelentes resultados aqui em toda a região dos Campos Gerais e Guarapuava também, sendo aí uma excelente opção para o produtor nesse manejo aí. Frederico, eu até gostaria de aproveitar, né, você que está trazendo para nós aqui grandes inovações e maneiras diferentes, né, abordagens aí realmente pioneiras na cultura do feijão. Eu vou te fazer uma pergunta que talvez seja uma pergunta difícil, que é em relação à perspectiva do mercado, né? O que você vê aí como oportunidade para quem está pensando, quem está um pouquinho aí na dúvida, às vezes vai realmente feijão, o que vai estar abordando agora? E é uma pergunta difícil, que o mercado de feijão ele é um mercado, às vezes, um pouco traiçoeiro, né? E aí que vem a sua experiência para compartilhar conosco. Bem, Lucas, realmente é uma pergunta bem complicada, né? Eu costumo dizer que acertar preço de feijão aí é mais difícil do que acertar uma previsão de tempo o ano que vem, né? Se vai ser Laninha ou El Niño, acho que é mais fácil de acertar. Não é fácil, não. Mas assim, falando um pouco pelo conhecimento que eu tenho, eu gosto bastante de estudar sobre o mercado e a gente tem que acompanhar, é lógico, né? Para esse ano, né, cara, o que tem acontecido? A gente sabe que o Paraná é responsável por 25%, né? O nosso amigo João tá lá, da produção de feijão no Brasil, né? Minas, aqui a nossa região, é responsável por 18% a 20%, e o Goiás por mais ou menos 10% a 12%. Então, nesses anos aí, nesses mais de 25 anos que eu estou aqui também junto com meu pai, né, acompanhando o mercado, a gente sabe que quando o Paraná perde feijão, né, no feijão das águas, o feijão tende a dar preço, né, aqui na região, ou pelo menos manter. Como eu disse lá atrás, ultimamente tem tido muito o plantio do Dama e do Agronorte, né, que são feijões que o produtor consegue especular um pouco mais com ele e colocar
o feijão no mercado pontualmente. E esse ano, ao meu ver, tem acontecido isso, tá? Então, assim, tá todo mundo sem saber por que o feijão não disparou de preço, né? Os preços estão bons, realmente estão bons, né? Eu acho que o feijão não volta abaixo de R$150, R$180. Primeiro porque a nossa realidade de custo é outra, né? Os nossos custos subiram aí mais de 30%, né? Então, se o feijão voltar aí para R$100, R$120, a cadeia acaba se quebrando aí, né? Então, eu não acredito que o feijão venha baixar aí de R$150, R$180, mas o mercado ficou aí nesses últimos 3, 4 meses na expectativa da gente ter uma explosão de preço, né, e voltar lá para os R$400, igual a gente teve aí há uns 5 anos atrás, e não teve, né? Por quê? Eu acredito que porque o produtor, principalmente o da nossa região aqui, o feijão, não só o feijão das águas, como o feijão irrigado, o produtor tem guardado bastante feijão e colocado no mercado pontualmente, não tendo essa grande oscilação, né, quando a gente tinha aquelas janelas de falta de feijão no mercado. Então, assim, eu acredito que o feijão vai andar de lado, né? Eu não acredito com grandes oscilações de preço nem aqui para a nossa região. Acho que o feijão nosso aqui, quando entrar no mercado, obviamente deve voltar aí para uns 220, 250, porque a gente coloca o feijão de uma vez no mercado em agosto, em julho e agosto, né? Mas, enfim, as expectativas que a gente tem é essa, né? Lógico que é muito difícil de acertar isso, mas eu acho que essa característica aí dos feijões mais claros tem dado um suporte maior no preço aí, né? E permitindo menores oscilações no mercado de feijão. Frederico, muito obrigado por abordar sobre o mercado do feijão. Realmente é um desafio muito grande. E agora a gente está caminhando para o final do nosso Plantcast. Gostaria que você deixasse uma mensagem final para os ouvintes. Bem, pessoal, eu queria primeiramente agradecer à Compass por fazer parte desse Plantcast, né? Eu acho que grandes nomes já passaram aqui, então eu fico lisonjeado de fazer parte aí. Grandes amigos como o seu Hélio Dalbello, né, o Rafael Nunes, lá da Embrapa, o Guido, lá do Sul. Então, eu estando nessa lista aí, me sinto lisonjeado. Eu agradeço a Compass por ter me feito o convite. E dizer que a cultura do feijão é uma cultura apaixonante, né? Obrigado por vocês darem atenção a essa cultura, que às vezes, né, dentro de grandes empresas aí, não é um mercado tão grande, mas que para nós aqui, né, acho que para o Noroeste de Minas, para o Goiás e também para o Paraná, é uma cultura de extrema importância, até mais do que para a soja, porque como meu pai dizia, né, meu pai infelizmente já faleceu, não se compra fazenda com soja, a gente se compra fazenda com feijão. E queria deixar também um abraço para os meus amigos lá do GTEC, nossa associação de consultores do Brasil Central aí. Frederico, aproveitando essa sua fala da importância de algumas empresas estarem voltadas ou enxergarem o mercado de feijão como uma oportunidade e dar mais visibilidade para ela, para os consultores, quero deixar aqui um convite a todos os nossos ouvintes para acessar a plataforma do Feijão Experts Club, né, o primeiro clube para experts da cultura do feijão, onde trazemos novidades sobre a cultura, manejo nutricional e fisiologia, com bons resultados e informações para produtores, consultores e amantes dessa cultura do feijão. E para quem ainda não conhece o site, estará na descrição desse podcast. Muito obrigado, quero agradecer aqui a presença do João Daniel, ali da região do Paraná, João Chaves, do Goiás, e principalmente Frederico Quirino. Obrigado, Frederico, por toda a sua trajetória, obrigado por compartilhar toda a sua experiência, tanto conhecimento aqui conosco. É realmente uma aula aí sobre feijão. Assim finalizamos mais uma edição do Plantcast, é o primeiro podcast de Fisiologia e Nutrição de Plantas do Brasil, promovido pela Compass Minerals. Muito obrigado.
O Plantcast é uma produção da Compass Minerals Plant Nutrition. A gente inova e nutre. O agro cresce.